Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Professora Kátia Xavier de volta para mais uma aula de matemática. Exatamente! O que iremos explorar na aula de hoje? Congruência de figuras planas. Estão lembrados que a gente já trabalhou aqui um pouquinho sobre isso? Vamos revisar para vocês lembrarem aí, né, o que significa aí congruência de figuras planas. Então, fica aí bem atentos, prestando atenção para você aprender tudo sobre isso. Já temos a participação da professora Sandra no chat. Seja muito bem-vinda, professora Sandra. Obrigada, professora Kátia. Bom dia para todo mundo que está aqui assistindo a gente. Vamos participar, que a aula está show, viu? Já começou com a palavra difícil, né? Então, vamos ver o que significa, relembrar o que significa isso aí. Vamos lá. Também temos a presença da nossa intérprete de Libras ó, aqui no cantinho da tela, tornando nossa aula mais inclusiva. Seja muito bem-vinda, Midian. E aí, estudantes, vocês, né, de olho aqui na mesa, vamos agora acompanhar o que é a congruência de figuras planas. O que é que a gente vai fazer? Professora Sandra, quem é que já está participando aí, professora Sandra? Nós já contamos aqui com o Lázaro, a Adalgisa e com certeza também nós temos outros amigos, né, que estão assistindo às nossas aulas, né? É sempre uma alegria muito grande poder receber vocês. Daqui a pouquinho na aula a professora Kátia vai trazer aqui os desafios para vocês cumprirem. Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos sim. Olha só, eu tenho aqui na mesa várias figuras planas, inclusive eu trouxe o tangram. O tangram, né, que eu já expliquei para vocês, que são essas 7 peças que têm os formatos de triângulo, tem aqui um quadrado e um... Eita, agora fugiu a memória o nome dessa figura aqui. Lembra, professora Sandra? Paralelogramo. Isso, lembrei agora. Então, o tangram ele é formado por essas 7 peças e a gente pode explorar várias atividades com elas, inclusive congruência de figuras planas. Vocês estão lembrados o que significa congruência? Uma figura, para ser congruente, a gente precisa ter o mesmo formato, tá certo? Precisa também ter a mesma medida, então os lados das figuras precisam ter a mesma medida e o ângulo também, né, que é a abertura de cada vértice desse aqui. E eu trouxe aqui algumas figuras para a gente poder comparar aqui quais são as figuras congruentes. Quando vocês olham aqui para a minha mesa, vocês conseguem me dizer quais são as figuras que tem aqui que são congruentes? Eu tenho retângulos, tenho triângulos, tenho paralelogramo. E aí, como é que eu vou saber se ela é congruente ou não? Tem uma maneira da gente realizar isso. A gente vai sobrepor. O que significa sobrepor? Colocar uma figura sobre a outra. Isso é uma maneira da gente saber se essa figura é congruente ou não. Se a gente sobrepor e elas ficarem uma em cima da outra, sem nenhum espaço sobrando, né, ali, a gente vai dizer que essa figura é congruente. Será que olhando, só em olhar aqui, a gente pode dizer quais são as figuras congruentes? Conta aí para mim, Lucas, Lázaro, o que é que vocês imaginam? Só em olhar, sem a gente sobrepor, a gente já consegue identificar se tem alguma figura congruente? Se tem alguma figura aqui que tem a mesma medida, o mesmo tamanho, a mesma forma? E aí, conta para mim. Como é que está aí, professora Sandra? Eles estão respondendo? Bom, o pessoal deve estar pensando um pouquinho, né, como responder a questão, mas estou aguardando aqui. Então, vamos lá. Enquanto vocês pensam e respondem lá no chat, eu vou apresentar para vocês aqui. Percebam que eu tenho aqui esse triângulo, né? Ele está nesta posição. Eu tenho aqui, ó, essa base maior e eu tenho esse outro triângulo azul que está em posição diferente. Então, será que eles são congruentes? Para saber se são congruentes, eu vou aqui mudar a posição desse triângulo e vou sobrepor, colocar um em cima do outro. E eu tenho aqui exatamente, eu posso dizer que elas são o quê? Congruentes. Estão vendo aqui, ó?
mesmo tamanho, mesmo formato, estão vendo? Mesma medida, tá uma em cima da outra e elas têm aqui a mesma medida. Então, esses dois triângulos são congruentes. E agora, esses retângulos? Vejam que eles têm o mesmo formato. Deixa eu pegar aqui esses dois, que a cor tá mais... tá melhor de visualizar aí para vocês. Esse retângulo azul e o retângulo verde, será que eles são congruentes? Lembrando que para ser congruentes tem que ter o quê? Mesmo formato, eles têm o mesmo formato. Mas será que eles têm a mesma medida? Né? Será que todos os lados deles apresentam a mesma medida? Só em olhar, não precisa nem sobrepor, a gente já consegue perceber que são figuras o quê? Diferentes, né? Elas não são congruentes. Por quê? Ó, eu vou sobrepor, vou colocar uma em cima da outra e a gente consegue perceber que tem aqui, ó, o azul, a figura azul é bem maior em relação à figura verde. Mas eu vou pegar esse outro retângulo aqui amarelo e vou sobrepor o azul, ó. Percebam que agora sim são figuras congruentes. Estão vendo aí? Porque elas têm o mesmo formato e o mesmo tamanho, a mesma medida dos lados, ó. Medidas iguais, estão vendo? Então, eu posso dizer que essas duas sim são congruentes. E essa pequenininha com essa daqui também são congruentes. Deixa eu colocar por conta da cor essa em cima. Então, também, ó, não tem uma menor que a outra. Elas têm o mesmo tamanho e o mesmo formato. E aqui nas pecinhas do Tangram, quais são as figuras que são congruentes? Professora Sandra e a Ia, os meninos já estão participando? Estão por aqui, estão participando, sim. Assim que eles responderem quais são as figuras que são congruentes aqui no Tangram, conta para mim, que eu quero saber. Eu vou sobrepor aqui as figuras, né? Como eu tenho 5 triângulos, o paralelogramo e o quadrado eu não vou nem sobrepor, né? Porque eu já sei que os formatos são diferentes, então elas já não são congruentes. Mas eu tenho aqui vários triângulos, ó, 5 triângulos. Quais deles são congruentes? Vejam que percebam que se eu colocar, ó, esse triângulo aqui sobre esse, estão vendo que está sobrando aqui espaço? Então, não são congruentes. Professora, o Lucas falou que, no caso, tem alguns triângulos que são congruentes, né? Isso. Ele só não consegue identificar porque não tem uma numeração, né? Mas entendi, Lucas, muito bem. Mas olha esse aqui, ó, os dois são pequenos e eu vou sobrepor. Eles têm o mesmo formato, a mesma medida, logo são congruentes. E vamos agora sobrepor esses dois grandes, ó, também também apresentam aqui, né, mesmo formato e a mesma medida, também são congruentes. Já esse em cima desse, ele não tem o mesmo formato, mas não tem a mesma medida. Nem esse em cima desse, né? Eu sobrepondo aqui, ó, não tem. E esse aqui também. Então, eu tenho congruência entre os dois triângulos pequenos e esses dois maiores, ok? E agora, vou lançar aqui algumas atividades e conto com a participação de vocês, viu? Lázaro, Lucas... Cadê Isabela, que está sempre presente aí, acompanhando nossas aulas? Cadê as meninas? Estou sentindo falta. Mas elas estão aqui, viu? Chegaram? Estão Quem aqui. É que está por aí? Conta, que eu Nós quero estamos saber. hoje com as meninas, né? Sim. A Isabela, a Adalgisa estão por aqui, o Lucas e o Lázaro também. Que maravilha! Sejam todos bem-vindos. Então, eu quero ver quem vai responder aí primeiro, quem vai ser rápido aí no teclado e vai responder os desafios que eu vou trazer agora, combinado? Que vai estar relacionada aqui à congruência, tá certo? Então, vamos lá. Observem a malha quadriculada e responda. Qual triângulo não é congruente aos demais? Então, vocês têm aí uma malha quadriculada e eu quero saber qual é o triângulo que não é congruente. Lembrando que para ser congruente, o que é que uma figura precisa ter? Mesmo formato e a mesma medida ali dos lados.
Vocês conseguem identificar qual desses aí não é congruente? Letra A, B, C ou D? Conta aí para mim. O pessoal já está participando aqui, o Lucas, ele já participou. Agora sim, como é uma comparação, né? Ele tem que dizer quais são os que são congruentes, né? A pergunta é, vou voltar aqui a pergunta, tá? Observando a malha quadriculada, que foi aquela que eu mostrei agora, qual o triângulo não é congruente aos demais? Só tem um ali Pronto. que não é congruente. Vocês conseguiram identificar qual que não é congruente? O Lucas disse que é a letra C e a Isabela acha que é o D. Olha aí, será que é C ou D? Como é que a gente vai fazer para saber qual é a resposta correta? Então, acompanhe aqui. Se eu tenho uma malha quadriculada, a malha quadriculada ajuda bastante a gente identificar isso. Por quê? Eu vou olhar o espaço que o triângulo está ocupando na malha. Então, o triângulo da letra C, ele está ocupando 4 quadrinhos. O triângulo da letra D, vamos ver quantos quadrinhos está ocupando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui tem 4, aqui tem 9. Vamos olhar o da letra B. Também tem 4 quadrinhos e o da letra A também tem 4 quadrinhos. Logo, qual é a conclusão que a gente chega? A figura que não é congruente é o da letra D, porque está apresentando aí, né, um tamanho maior, ocupando maior espaço aqui na malha quadriculada, logo a medida vai ser diferente desse triângulo. Entenderam? A malha quadriculada ajuda. Mas eu vou trazer aqui mais uma atividade para ver se vocês entenderam mesmo, tá certo? Próxima atividade. Observe a malha quadriculada e responda qual a figura geométrica é congruente. Eu quero saber agora qual a figura geométrica é congruente. Tem 4 figuras planas aí, todas elas são retângulos e eu quero saber quais são congruentes. A lilás, ela é congruente com quais outras figuras? Será que é com a verde, com a cor laranja ou com a azul? E aí? A lilás, ela vai ser congruente com quais dessas figuras? E essa azulzinha, ela tem alguma figura aí que é congruente a ela? Conta aí pra mim. Eu já dei a dica de vocês olharem a malha quadriculada, tá certo? Estou aqui aguardando a resposta, viu, professora Sandra? Certo. Isabela, Lázaro, Lucas, quem foi que respondeu? Vamos ver. A Isabela, a Adalgisa falou que é verde claro. Ela acha que é verde claro. A verde claro vai ser congruente com a lilás, Adalgisa, é isso? Eu acho que foi isso. A Isabela também disse só verde. O Lázaro disse que o verde e lilás. E o Lucas falou que a roxa e a verde. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos mais uma vez olhar aqui a malha quadriculada. Ó. A roxinha, né? Quanto espaço ela está ocupando aqui na malha? 6 quadrinhos. Observe que ela está na posição vertical. E essa daqui, a verde, está na posição horizontal. Mas elas apresentam congruência, porque elas têm aqui a mesma medida, ó, 6 quadrinhos. Estão vendo? Mesmo estando em posições diferentes, elas apresentam o mesmo formato, as duas são retangulares e as duas apresentam a mesma medida, exatamente. Parabéns para vocês. E essas duas maiores também são figuras retangulares, que tem o mesmo formato, só está mudando a posição. Essa do cantinho aqui, ó, tá na vertical e essa aqui na horizontal, a laranja. Mas elas também têm a mesma medida, mesmo formato. Logo, eu tenho aqui também a congruência dessas duas figuras. Percebam que a gente não está sobrepondo uma sobre a outra. Mas quando a gente conta a quantidade de quadrinhos, a gente consegue identificar a congruência. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, entendido aí bem direitinho a questão de congruência, né? Que tem a ver com a medida e com o formato. E a gente vai continuar com esse assunto depois. Um grande beijo e abraço para todos que nos acompanharam hoje. Tchau, tchau!